Meus caros amigos do canal YouTube Conhecendo o Cósmico, é uma alegria estar com vocês, falando de assuntos que envolvem a nossa vida, envolvem as nossas expectativas e é sempre bom a gente refletir sobre coisas que fazem a gente pensar. Hoje nós vamos falar um pouco sobre luz e trevas. Luz e trevas é a primeira parte do assunto que eu vou falar com vocês. E é comum as pessoas, quando pensam na origem, olhar alguns temas que fazem parte do conhecimento universal. Primeiro é a teoria do Big Bang. O Big Bang diz que o começo era um fogo, depois o fogo explodiu, e depois que ele explodiu, ele foi se esfriando, aí formaram os planetas e a Terra. Há o conceito edênico, de Adão e Eva, que está na Torá, ou na Bíblia do Antigo Testamento, ou Gênesis, onde Deus, que no início era trevas. E nas trevas, quer dizer, e Deus habitava nessa, era sem forma e vazia. Então não existia nada. Se você fizer um pequeno teste agora, feche os olhos por alguns tempos. Pronto. Abre-o. Você reparou que sumiu tudo? Era tudo escuridão? Agora imagine isso no início, era assim. Era uma escuridão, era trevas, plenas trevas. Era um nada. Mas, ao mesmo tempo, esse nada era tudo. Muito bem. Aí a manifestação de Deus foi, ele diz, haja luz. Agora o importante disso, quando ele disse, haja luz, ele falou assim, e viu Deus que era bom. Aí entra luz e trevas. Aí foi formando a natureza, os animais, os bichos, né? E aí nós temos aí uma questão, quer dizer, que hoje nós, entendendo isso, eu entendo que as trevas, hoje, ela é um depositório de conhecimentos. A luz é tudo que a gente vê, participa, mas uma coisa tem uma ligação muito forte uma com a outra. Muito bem. Eu gostaria de também falar numa segunda parte sobre luz e sombras. E eu avoco aqui um texto de Platão. Platão, ele, no seu livro A República, ele fala sobre a caverna platônica, que é um texto muito conhecido que existe nesse livro. Em síntese, o que era a caverna platônica? Era, por exemplo, imagine o fundo de uma caverna, plena escuridão. E havia naquela caverna pessoas acorrentadas, amarradas de frente para o fundo da caverna. E atrás deles tinha um pequeno fogo que projetava no fundo da caverna sombras. Então aquelas pessoas que estavam ali presas à caverna, eles se alimentavam, eles se relacionavam, mas o conceito do mundo para ele era aquela treva, aquelas sombras que estavam na parede. Era tudo, era a vida deles. Era alegria, tristeza, sei lá, mas era o conceito que eles tinham de trevas. Um belo dia, uma pessoa sentiu assim uma vontade de sair daquele sistema.
ele com muita dificuldade saiu daquele sistema e virou-se para trás. A primeira luz que ele veio foi a luz da fogueira que projetava a imagem. Ele teve dificuldades para poder enxergar, porque estava acostumado com as trevas ou com os seus conceitos de sombras. Aí ele olhou lá para frente e viu uma luz muito forte, e isso aguzou a curiosidade dele. E ele partiu. E foi, de repente, ele se encontrou na porta de uma caverna, olhando um belo dia de sol quente. O que aconteceu com ele? Ele ficou plenamente cego, ele não conseguia enxergar, porque os seus olhos estavam acostumados a viver na escuridão. Aí daqui a pouco o tempo foi passando, ele foi se acostumando com aquilo, aquelas ofuscações naturais da sua vista foram se limpando, e aí ele começou a enxergar coisas diferentes. O que ele enxergou? Um céu azul, bonito. E ele ficou emocionado com aquilo. Aí daqui a pouco ele olhou uma mata verde, ele viu o riacho, viu água, tudo. E ele ficou tão emocionado com aquilo, mas tão emocionado, que falou assim, puxa, o mundo não são trevas, entendeu? O mundo é natureza, é isso, é coisa linda. E ele voltou para o fundo da caverna e sentou no mesmo lugar onde ele estava e começou a conversar com seus amigos. Olha, minha gente, o mundo não é isso que vocês estão vendo. O mundo tem água, tem azul, tem sombras, tem água, tem o verde. É muito lindo e gostoso. E os seus amigos olharam para ele e julgaram num louco. Você vê que ele foi extremamente agredido e ele sempre não foi aceito pelo grupo. Por quê? Porque ele estava falando coisas que o grupo não estava acostumado de ouvir. Se nós contextualizarmos esta figura de Platão, nós vamos perceber que o mundo de hoje aparece assim muitas ações que se assemelham à caverna platônica. Muitas das pessoas estão cegas, que ainda olham o mundo como sombras. Eles imaginam que o mundo... E eles são muito felizes, às vezes são felizes, entendendo que que o mundo era aquela redoma que eles vivem. E o que falta para eles? A falta do conhecimento, a profundidade do conhecimento. E falta o quê? Falta aquilo que é mais real. Então, muitas pessoas vivem na sua irrealidade. Então, a luz do conhecimento para essas pessoas são sombras. Entendeu? E às vezes essas pessoas, eu imagino que elas vivem nas trevas. E muitas vezes são felizes, imaginando que a felicidade é aquilo que eles veem constantemente, que eles estão acostumados a viver com isso, entendeu? Eles automatizaram a vida, o que? No conceito trevas. Não são críticos disso. Mas a proposta que a gente faz é aquela que nasce quando Deus fala, entendeu? E haja luz, e a luz foi feita, e Deus disse assim, isso foi muito bom. Então o conhecimento é bom para a pessoa, para ele poder viver mais feliz, para ele entender as pessoas com mais profundidade. E ele, por exemplo, não fazer trevas de coisas que às vezes são ridículas. E muitas vezes eu olho para as pessoas, entendeu? E eles têm ao seu lado uma oportunidade
de ser feliz, ele não está enxergando a felicidade que está do seu lado. Então, veja bem, nós temos que procurar lá na sombra, lá nas trevas, o conhecimento que é a felicidade, que vai trazer para a pessoa sentido de vida. E para, assim, exemplificar esta busca, entendeu? E nós temos uma poesia sobre a felicidade, chamado Velho Tema, de Vicente de Carvalho. Vicente de Carvalho foi um poeta parnasiano e ele tinha um tema que voltava assim para o mar, ele voltava assim para as coisas mais simples. Ele dizia o seguinte: só leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver mais nada. Nem é mais existência resumida que uma grande esperança malograda. O eterno sonho da alma desterrada, sonho que atrás, ansiosa e embevecida, é uma hora feliz, sempre adiada, e que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda reada de doirados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos. Por quê? Porque está sempre apenas aonde pomos, e nunca pomos onde nós estamos. Meus caros, aqui está uma ideia de luz e sombra, conhecimento e trevas. E o pano de fundo, sempre eu gosto de falar sobre felicidade. É o conteúdo que existe em todas as pessoas que precisam ser despertadas. Então, convido vocês sempre a estarem conosco no canal do YouTube, Conhecendo o Cósmico.